a gente percebe que, de uma maneira geral, as políticas públicas direcionadas para as favelas e para as periferias, muitas vezes elas não dialogam com a demanda real das populações. E aí isso tem a ver, na nossa perspectiva, com uma falta de conhecimento sobre o que essas comunidades, essas regiões demandam. E tem a ver também com uma coisa que a gente fala muito, que são as representações sobre essas áreas, né? A gente tem 1/3 da população do Rio de Janeiro morando em favela, que, na verdade, são marcadas basicamente pela negatividade, pensar aquela região a partir de um lugar que é o lugar onde a mídia coloca, que é o lugar onde esses lugares aparecem, que normalmente é a questão da violência, né? As pessoas que pensam essas políticas, elas estão pautadas também por essas representações, e muito pouco assim, imbuídas de um conhecimento real sobre as demandas. Então, isso é uma questão que a gente considera muito importante de ser pensado quando a gente for pensar em desigualdade, quando a gente for pensar por que, quando a gente vai olhar para determinados direitos, eles inexistem em determinadas regiões. E aí, voltando especificamente para as favelas do Rio de Janeiro, até a década de 90, a gente tinha um dado de que... um dado não, era algum fato, era uma coisa concreta. As favelas não figuravam no mapa da cidade do Rio de Janeiro. Talvez eu não precise falar mais nada em relação à questão de desigualdade, porque você existir no mapa da sua cidade é algo muito básico, muito elementar, e, ao mesmo tempo, algo muito estruturante para você pensar por que, né, o esgotamento sanitário, ou porque todos os equipamentos de cultura eles estão localizados numa determinada região da cidade e em outras não. Se você não existe nem no mapa, como qualquer planejamento da sua cidade vai considerar você para pensar qualquer tipo de política pública? Lá a gente entendeu que, por exemplo, fazer a cartografia era um ato político importante para mostrar uma população de 140 mil pessoas numa cidade como o Rio de Janeiro. E aí uma das coisas que nós fizemos foi justamente estabelecer parcerias para entender como o IBGE faz a cartografia da cidade, em parceria com o Instituto Pereira Passos, que é um instituto da prefeitura que faz isso, para fazer o mapa da maré. Para a gente era uma questão política reivindicar da prefeitura a colocação das 16 favelas no mapa. Eu estou trazendo isso aqui para mostrar que é possível a gente olhar para essas regiões, para as favelas e para as periferias, e entender que talvez os recursos estejam dentro das favelas e das periferias. Realmente, hoje, a gente tem muitas manifestações, tem muitos propósitos, tem muitas coisas acontecendo. Mas eu acho que tem coisas no campo, por exemplo, da urbanização, no campo do direito à cidade, que a gente talvez esteja avançando muito pouco no sentido real do que precisa ser pensado. Para a gente pensar a desigualdade, a gente tem que pensar coisas talvez básicas que a gente não se dê conta, e uma questão é o mapa da cidade, onde é que eu vivo. E a outra questão, que eu acho que é um elemento muito importante para discutir hoje em dia a questão da desigualdade socioterritorial, é a questão das violências, e principalmente as violências em torno dos grupos armados. E isso tem, desde a década de 90, modificado essa socialização e essa sociabilidade dentro das favelas. O direito à segurança pública no Brasil, e aí falando da Maré especificamente, ele não está estabelecido da maneira que a gente entende os outros direitos, né? É muito claro que a gente tem que lutar por educação, por saúde, por direito à arte, à cultura, mas a gente não... É muito recente essa ideia de segurança pública como um direito que precisa ser estabelecido, precisa ser construído no Brasil.